Eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu cheguei aqui, eu tinha uns 5 anos de idade. Eu sou carioca, mais mineiro do que carioca, né? Porque eu estou com 80, vou fazendo 81 anos agora em julho. Então, 75, né, para ser mais exato, 75 eu tenho de vida aqui em Minas Gerais. Então, eu sou mais mineiro do que carioca. Nós viemos lá do Rio de Janeiro, eu tinha 5 anos de idade, minha irmã mais nova, abaixo de mim, tinha parece que 2 anos, 2 para 3 anos. E viemos só nós dois, eu de filhos, né, meus pais, e eu e minha irmã. E aqui começou a nossa história, né? E tanto é que o programa radiofônico que nós ouvimos do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí começou toda a minha história. E com o namoro, a conversão de meus cunhados, conforme eu já disse, começou a minha participação na comunidade. Na comunidade, hoje, Comunidade Batista Shalom. Antes, no início, Igreja Batista do Barreiro. Eu me casei em 1970, aqui pelo pastor Hilton Sampaio, na época. Nós não queríamos nos casar da Igreja Católica, seria o casamento da Igreja Católica, né? Mas nós não queríamos, já estávamos vamos dizer assim, enfronhando, participando da igreja. Eu não queria me casar em outra igreja, nem eu, nem ela. E nós combinamos. Viemos conversar, falei com meu cunhado falou com o pastor Hilton Sampaio. Ele solicitou a nossa presença no gabinete, nós viemos no gabinete dele, conversamos com ele, falamos da nossa intenção, dos nossos desejos, que nós já estávamos frequentando, só que não nós estávamos frequentando aqui, estávamos frequentando nas congregações Milionário e Industrial com meu cunhado, né? Aí ele aceitou, não vamos fazer o seu casamento e vocês vão ser o futuro mesmo da igreja aqui. E realmente se cumpriu e nós estamos aqui. O final do pastor Wilton Quadros, e durante 3 anos, né, o apóstolo J. Moura chegou em 73, eu já tinha 3 anos de vida. Não aqui na sede, hoje sede, né, nossa matriz aqui, da Joaquim de Figueiredo, mas, conforme eu disse, no Milionários e no Industrial, com meu cunhado. A vida do pastor, do apóstolo J. Moura, hoje apóstolo J. Moura, foi muito importante para o crescimento da comunidade Shalom, hoje, né, Comunidade Batista Shalom. A igreja começou a crescer muito, né? Eu participei aqui da escola de catecúmenos. Depois, o pastor J. Moura me colocou como professor da escola bíblica dominical. Eu dei aula aqui na escola bíblica dominical muito tempo, né? Ele ficava aqui com a classe de catecúmenos e a nossa escola bíblica dominical tinha 4 níveis. O nível primeiro era que o apóstolo, a classe de catecúmenos. Eu ministrei os outros 3, 2, 3 e 4. O nível 4 era o assunto era escatologia. Até bem pouco tempo eu tinha as apostilas, hoje eu já não tenho mais. Mas é isso, então o trabalho cresceu muito, a igreja se expandiu, né? Passou por muitas provas, né? Muitos membros saíram da comunidade, mas eu até, pensando bem, eu raciocinando e vendo o histórico da comunidade hoje, a comunidade parece que foi Deus usando a comunidade para expandir para colocar muitos membros em igrejas que hoje circundam aqui, existem hoje no Barreiro. Então, muita gente que saíram da comunidade da Igreja Batista em Barreiro e da Comunidade Batista Shalom, né? Frequentam diversas igrejas nessas imediações do Barreiro e esses bairros circunvizinhos. Então eu vejo a igreja aqui, hoje, Comunidade Batista Shalom, como uma igreja que lançou pessoas para serem membros de muitas igrejas, ajudou na expansão, no crescimento de muitas igrejas aqui, nas imediações do Barreiro.
Então, a vida do apóstolo, hoje apóstolo J. Moura, é de suma importância para o crescimento. A gente o considera muito, né? Já tem mais de 50 anos de comunidade. Se for considerar o princípio, quando eu comecei a participar, a frequentar, eu comecei nessa lide de frequentar aqui a comunidade em 1968, 69. Mas firmou mesmo a partir de 1970 do meu casamento. Então, é uma história, né? Eu participei do início de muitas congregações. Eu fui coordenador quando surgiu no concílio, né? Surgiu a ideia de dividir a igreja em distritos. Eu fui um dos primeiros coordenadores. Eu, a Sandra, eu não me lembro mais dos outros dois, foram 4 distritos. Eu fui, o apóstolo me colocou como coordenador do 2º distrito. Eu não me lembro mais quais as igrejas que participavam, uma delas era Milionários e outras. E nós começamos a participar de ajuda de diversas outras igrejas no seu nascedouro. Cardoso, eu ajudei no Cardoso, no início, né? No Cardoso, as reuniões eram reuniões dos lares, de um irmão chamado Geraldo, e o outro, o irmão Flores, a família dele está até hoje lá na comunidade batista Shalom do Cardoso. Aí o irmão Geraldo Chinês era o nome dele, o apelido dele, Geraldo Chinês. E as reuniões alternavam na casa do Geraldo e na casa do irmão Flores. Uma semana eu comecei a ajudar, né? Nessa época eu já estava aqui na comunidade, na Igreja Batista em Barreiro. Estava ajudando aqui, participava aqui das reuniões. Era membro aqui. Então, eu auxiliei muito no Cardoso, no Industrial, no Milionários. Estou me lembrando aqui, em 1978 e 79, eu fui obreiro lá no Milionários. Nessa ocasião, meu cunhado tinha saído da Igreja Batista em Barreiro, ele com a família tinha saído. E eu estava aqui na Matriz, na Joaquim de Figueiredo. O apóstolo, na época, Josibel de Moura Rocha, o pastor Josibel de Moura Rocha, me mandou lá para o Milionários. Eu fiquei 2 anos lá. 2 anos me trouxe para cá novamente. Eu voltei a ser professor aqui da Escola Bíblica Dominical, muito tempo, não sei precisar o tempo exato, participando de evangelismo aqui no Barreiro, muito evangelismo. Nós tínhamos um grupo de irmãos, éramos 4 irmãos, né, mais antigos, 3 deles já faleceram, só eu que estou aqui de último dos moicanos, né, dentro dessa equipe. E fazíamos reuniões nos lares, íamos nos lares de casa em casa, aqui no Barreiro, nos arredores do Barreiro. Uma das ruas principais do Barreiro ali, a gente fazia muito evangelismo ali, evangelismo nas praças, Milionários, nós fizemos muito isso também. Então eu participei do coral aqui, né? Durante muito tempo nós cantamos no coral, eu e minha esposa, ficamos bastante tempo cantando no coral. E aí foi desenvolvendo, né? O ministério. Foi a primeira igreja batista aqui no Barreiro. Ela não só foi inspiração, como auxiliou, conforme eu disse, muitas igrejas aí cedendo de seus membros, que saíram e foram para outras igrejas, né? Cooperou com essas igrejas, né? E está cooperando até hoje, tem muita gente, eu encontro, alguns, né? Às vezes quando a gente encontra aí no mercado, na rua, a gente encontra, como é que tá? Você está lá na Shalom? Eu falei, eu estou lá até hoje, só vou sair de lá quando Deus me chamar para a glória. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Shalom, gente, eu falava assim, meu Deus, esse aqui é o lugar que Deus preparou para mim. Aquele avivamento, aquela juventude, eu comecei a fazer evangelismo com o pessoal, comecei a querer entrar para o louvor, né? E tive uma experiência muito interessante, que quando eu entrei para o louvor, né, comecei a estar com os meus amados irmãos ali, louvando a Deus. Deus começou a me usar muito para
trazer palavras para as pessoas na hora do louvor. E aí o pastor, né, na época, pastor Josibel de Moura Rocha, me chamou no gabinete. Por quê? Porque eu tinha, né, aquela concepção de eu ia para a igreja, né, com qualquer roupa, eu não tinha nenhuma doutrina, porque eu conhecia irmãos de várias denominações nas praças, né? Eu conheci irmãos assembleanos, eu conheci irmãos, né, de várias denominações, batistas, né, pentecostais, e eu não tinha uma doutrina. Então, o que eu tinha, eu ia para a casa de Deus. E o pastor Josibel me falou no gabinete: olha, Sandra, você está sendo uma bênção para nós aqui no louvor. E nós queremos te dizer o seguinte, porque quando você começa a louvar, né, junto com os irmãos, as pessoas entram, e a primeira coisa que elas olham é para você, para as pessoas que estão no altar. E essas vestimentas que você está usando, às vezes não trazem, né? Está se vestindo, né? E se preparando para essa consagração a Deus, né? O altar é muito importante. Ele foi me explicando. Gente, naquela hora começou a bater em mim: meu Deus, quer dizer que aqui tem doutrina, né? Comecei a pensar, aqui tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu agradeci o pastor e fui para casa orando, né? Eu ia muito a pé, subindo aqui a Sinfônico Brochado. E naquela hora, Deus me falou: não se preocupe, você não tem dinheiro para comprar as vestimentas, mas você vai ser surpreendida. E eu não tinha experiências com Deus nessa área. E aí, quando passaram-se uma semana, eu ganhei simplesmente 4 conjuntos de roupas femininas bem comportadas para ministrar o louvor. E olha, eu fiquei tão impactada que eu falei assim: meu Deus, como que eu preciso aprender com o Senhor. E agradeci ao pastor por ter me orientado, ter falado comigo. E graças a Deus eu tive esse ministério levítico, foi o meu primeiro ministério na Comunidade Batista Shalom. Depois eu fui evangelista, fui missionária, comecei a trazer a palavra de Deus. Eu entrei para a nossa faculdade, na época era o Centro Teológico Shalom. Comecei a estudar, e como eu estava fazendo também, né, faculdade, ainda estava estudando, eu tinha que trabalhar, né, para poder estar também ajudando. Então eu comecei a ser secretária também do Centro Teológico para pagar meus estudos de bacharelado. E ali eu comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a me preparar, né, para estar ministrando a palavra de Deus. E de repente, né, depois de vários tempos, né, vários meses, a pastor Josibel chegou para mim e falou: olha, Sandra, eu estou pensando no ministério da mulher na igreja. E começou a compartilhar comigo, né, sobre esse propósito de a mulher ter um ministério, ser reconhecida, porque a gente vê muitas mulheres que estão no ministério, mas elas não são reconhecidas. Às vezes elas até lideram tudo dentro da igreja, mas não podem subir no púlpito, não podem celebrar a ceia, não podem celebrar o batismo, elas são limitadas, né? E ele foi me explicando, né, que Deus tinha falado com ele, que as mulheres da Bíblia que foram usadas, né, e que ele tinha os fundamentos teológicos para isso. E começamos, né, e eu levei um susto muito grande. Confesso a você que eu falei assim: mas quem é que o senhor está pensando? Ele falou assim: é você. Eu quase caí da cadeira, porque eu falei assim: mas eu? Ele falou assim: Deus me mostrou que você vai ser a primeira mulher batista a ser ordenada pastora. E eu fiquei, meu Deus, falei: Senhor, como que o Senhor pode, né, fazer isso comigo? Ele falou assim, e Deus me falou: pode ficar tranquila, isso é apenas o começo. E eu fiquei assim, realmente preocupada com isso. Teve alguma resistência? Vou contar sobre isso, né? Primeiramente porque nós estamos ligados à Convenção Batista Nacional. E na Convenção Batista Nacional não se ordena pastoras. As mulheres são usadas, né? O título máximo que na Convenção Batista chegava era missionária. E eu já estava como missionária. E aí, quando o apóstolo fez a proposta, né, começou então dentro da convenção um movimento para ser reconhecido o ministério pastoral feminino. E o apóstolo teve muitas resistências, né, porque ele levava, né,
os fundamentos bíblicos, mas como as pessoas não estavam com a mente aberta, né, foram se protelando vários anos, até que chegaram ao consenso de que as igrejas batistas que resolveriam se poderiam ou não elas próprias ordenarem pastores. E aí o apóstolo, então, levou a proposta para a nossa liderança, né, maior, que ele tinha uma equipe, sempre trabalhou em equipe, né, e fomos passando ali por uma sabatina, né, primeiro, e eu fiquei 6 anos no probatório, para ser a primeira mulher batista nacional, né, batista renovada, a ser ordenada pastora. Eu fui ordenada no dia 31 de dezembro de 1988. E a partir dali começou o ministério pastoral. Nós começamos, né, nós abrimos o primeiro trabalho pastoral, foi ali na CBSI Santa Helena. Começamos o trabalho, né, sempre ministrando a palavra, fazendo visitas, né, cuidando de ovelhas. Eu sempre gostei de cuidar dessas ovelhas. E aí começamos, né, o trabalho. Eu fui, então, depois reconhecida, né, quando começaram-se a surgir os líderes, né, de coordenação das igrejas, da rede de igrejas da comunidade Batista Shalom. Eu fui colocada, então, fui nomeada como a primeira bispa também. Fui nomeada primeiro. Fiquei mais 7, 8 anos no probatório também para ser ordenada bispa do ministério da comunidade Batista Shalom. E temos exercido o ministério. O episcopado tem sido um desafio a cada dia, porque você me perguntou sobre resistência, né? Você pode perguntar quais são as resistências maiores. As resistências maiores são, primeiramente, os temores, né, que nós temos por dentro, como Paulo diz lá. Os nossos temores é o seguinte: será que eu vou dar conta? Será que sou capaz, né? Será que eu vou conseguir, né, exercer este ministério? E os temores de fora, que são as pressões, né, que as pessoas fazem. Eu me lembro que eu tive muitas resistências, né, de homens, né, que não aceitam ser liderados por mulheres. E você vê aí que até no mundo secular nós temos presidentas, né, nós temos rainhas, né, mulheres que governam, né, e para dentro da igreja tem essas dificuldades. E aí eu ficava com aquelas resistências. As resistências são muitas, né? As resistências de você ser o vaso mais fraco, né? Não conseguir, talvez, né? As resistências, as pessoas acharem que você não vai conseguir cumprir, né, com aquelas liberações que são feitas, né, para você realizar. Então são essas as resistências, mas eu tenho certeza, né, que, como a frase que o apóstolo me disse, né, hoje o apóstolo Altamora, na época o pastor Josibel, quando ele me disse que eu ia ser esta mulher, ele falou assim: olha, preste atenção, se der certo, a glória é de Deus, se der errado, a culpa é sua. Então a gente ficou verdadeiramente com essa frase gravada no espírito, né, sabendo que é um desafio a cada dia. Eu vejo como um desafio, né? Já conheci várias bispas, né? Você sabe que a palavra certa não é bispa, é episcopisas, né? O feminino de bispos é episcopisas, né? Mas o brasileiro gosta de encurtar as frases, né? Então ficou bispa mesmo. Mas conheci várias. E elas sempre a gente compartilha sempre isso, né? Que a maior resistência que nós temos é por causa do machismo. O machismo, ele é impregnado não só na cultura brasileira, mas em várias culturas. E aí traz o quê? Uma certa barreira. Porque você vê que Jesus, ele não rejeitou o ministério da mulher. Jesus, ele só não nomeou apóstolas, no sentido de estar com ele ali. Mas ele também deixou bem claro que as mulheres foram fundamentais no seu ministério. A primeira mulher, disse Maria. Maria, se não fosse Maria, como é que Jesus ia vir ao mundo? Se não fosse as mulheres que cuidaram de Jesus quando ele estava no ministério, que sustentavam o seu ministério 3 anos e meio com as suas posses, se não fossem as mulheres que fossem lá no sepulcro, né, por que os homens não foram para fazer, né, a preparação do seu corpo? As mulheres chegaram
e Maria Madalena recebeu a incumbência de ser a primeira mulher. E diz lá o texto que os homens não acreditaram nela. Não acreditaram que ela tinha tido um encontro com Jesus. Então você vê que a resistência vem de muito tempo. Paulo, graças a Deus que tinha uma mente mais aberta, ele colocou mulheres no seu ministério. Se você ver a lista lá em Romanos, capítulo 16, Paulo tinha muitas mulheres que o auxiliavam, né? E até apóstolas também. Júnia foi uma delas, né? Que foi designada entre os apóstolos. Então você vê que o ministério da mulher, ele é vivo há séculos, mas não é muito reconhecido. Mas graças a Deus que as mulheres não se preocupam com títulos, né? Graças a Deus, as mulheres não têm essa questão de preocupar com os títulos. Mas também é importante. Por quê? Porque você recebe a autoridade. Você recebe, né, a cobertura espiritual. Eu agradeço muito a Deus de estar debaixo da cobertura da Comunidade Batista Shalom Internacional. Eu sei que se eu fosse para uma outra denominação, não sei se eu teria a oportunidade de servir ao Senhor como eu tenho servido nesses 43 anos, né, em nome de Jesus. Foi aí que eu vim visitar, num domingo, com saudade de ver a igreja do avivamento aqui, né? De ouvir o pastor Sampaio pregar, que ele é um excelente pregador, né? E eu vim domingo de manhã, ali na Joaquim de Figueiredo 332. Cheguei lá, a igreja vazia. Se tinha 15 pessoas, 20 pessoas, era o máximo. E ele fazendo um estudo de missões lá na frente, até com um mapa daqueles assim, mapa mundi, né? Roda. Quando ele me viu, falou assim, é o Josibel que está aí, o pastor Josibel. É, ele mesmo. Estava lá no último banco, né? Falou, não saia sem falar comigo, por favor. O que será? O Sampaio está querendo comigo. Aí ele falou, olha, eu orei nessa madrugada. O primeiro pastor que vier aqui, que eu conheço, né? Que vier aqui na igreja, hoje, seja de manhã ou à noite, é o homem que o senhor está enviando para ocupar o meu lugar. E você foi o primeiro que apareceu, então é você o homem. Eu falei, não, rapaz, que é isso? Eu sou pastor da segunda igreja de Aimorés, eu estou aqui em tratamento de saúde. Não tem como ser pastor de 2 igrejas, uma lá e outra aqui, não. Como é que eu vou fazer? Ele falou, não. Você vai orar, vai pensar, porque acabou meu ministério aqui, eu tenho que viajar no Brasil. Vou pregar agora viajando o Brasil todo, né? Então, tudo bem, estou resumindo aqui a história bastante, tá? Tem outras razões, tem outros motivos, eu não vou entrar no mérito, tá? Então, o que acontece? Você vai assumir. Eu falei, não posso. Então, você vem pregar hoje à noite aqui, que eu vou viajar hoje mesmo. Eu falei, não posso, não estou bem de saúde, não. Né? Então, você vem pregar, mas eu estou pregando, eu desmaio, rapaz, no púlpito. Mas ele ia embora essa, que eu não tinha pregado ainda. Né? Aí despedimos, tudo mais. E à tarde, depois que eu almocei, eu fui fazer umas visitas lá. Tinha umas visitas de parente aí que eu tinha que visitar. Quando eu cheguei da visita, mais ou menos 4 horas da tarde, tinha um bilhete dele lá. Ele tinha ido lá na casa que eu estava, deixando o bilhete, ó. Estou saindo de viagem, já falei com o vice-moderador que o pregador da noite hoje é você. E você assume a igreja, que eu não sei quando é que eu vou voltar, não. Estou fazendo conferência para vários lugares aí, e você assume. Desse jeito, eu falei, e agora, meu Deus? O senhor me falou lá que eu vou assumir, que eu vou pregar, como é que eu vou fazer? E eu não prometi nada disso para ele. Eu falei, bom, não vou deixar assim não, vou lá. Eu não sou de fugir da raia, oportunidade para pregar a palavra de Deus, né? Eu não queria desmaiar aqui, igual estava desmaiando aí, mulher. Preparei uma mensagem, rapaz. Meu Deus, se tem alguma coisa a ver isso que ele está falando, me dá pelo menos 5 pessoas hoje entregando a vida para Jesus. Senhor, move as águas lá. Vim, preguei, fiz o apelo. 15 pessoas entregaram a vida para Jesus naquela noite, ali na Joaquim de Figueiredo. E meu Deus, o que é isso, Senhor? E eu não desmaiei. Que coisa. Aí o vice-moderador falou, olha,
eu preciso do senhor aí para a gente visitar, para a gente andar. Aí começou aí. Eu fiquei 2 meses liderando a igreja, pai. Mês de agosto de 1973. Agosto, setembro e começo de outubro. Outubro eu ia voltar para Aimorés para reassumir a igreja. Tinha melhorado de saúde, estava fazendo tratamento no hospital evangélico, né? Aí o Sampaio chegou. Falou, ó, vou fazer assembleia para te eleger aí. Eu disse, de jeito nenhum, rapaz. Ele falou, mas você não está vendo aí o que Deus está fazendo? Aí começou a chegar gente, né, gente convertendo, cada reunião de culto, aquela bênção, aquele mover de Deus. Eu falei, não, rapaz, a igreja é sua. Eu estou indo a Aimorés, eu vou lá para entregar o pastorado, porque eu acho que não dou conta de continuar lá. Não, o doutor tinha me aconselhado, você tem que mudar de clima, tem que mudar de lugar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. E aqui é um clima bom, então aqui não estou pensando em pastorado nem nada. Ele falou, não, está definido. Falei, então deixa eu ter uma reunião com a diretoria. Aí coloquei as condições todas, né? E se tivesse um voto contra, eu não aceitaria o pastorado. Não é que não houve nenhum voto contra. Aí eu tive que ir lá mesmo, já estava despedindo, né? Vim 1º de dezembro de 1973, eu assumi, fui empossado no pastorado da igreja. Igreja Batista em Barreiro, ou do Barreiro. Tinha uma polêmica entre em Barreiro ou do Barreiro. Comigo prevaleceu o em Barreiro. E a partir daí, estamos aí nessa caminhada. Quantos anos, né? Mais de 50 anos, pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós começamos a implementar um trabalho na proporção da nossa condição física. A minha condição era precária. Imaginem a situação. Um pastor doente fisicamente, com a igreja debilitada espiritualmente e bem pequena, bem fragilizada. Uma igreja que já tinha sido uma igreja grande. Eu recebi no hall de membros da igreja, nós tínhamos mais de 600 membros no hall de membros da igreja. Mas concretamente, quando eu fui contactar, buscar as pessoas, estas restavam, contando os paralíticos, os coxos, os mancos, enfim, os doentes, não chegava a 60 membros. E nós começamos a visitar, a pregar, e ao mesmo tempo esperando uma intervenção de Deus. Porque é o que Paulo diz em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, né? Paulo planta, Apolo rega, e Deus dá o crescimento. O pastor Sampaio e os demais que o antecederam plantaram muito, com certeza, eu sei que plantaram, né? E houve o J. Moura que chegou regando, né? Apesar de doente fisicamente, né? Continuando o tratamento da saúde. Tinha dia que subia do púlpito para pregar e eu pensava que eu ia terminar morrendo, né? Gastava muita energia, não dava conta. E eu pensava, mas se eu morrer no púlpito aqui vai ser uma glória, né? Porque estou fazendo a missão, né? Para a qual o Senhor me chamou. E o resultado é que nesta caminhada de oração, pedindo a Deus para fazer um milagre, seguindo os conselhos da missionária Rosalie Milzaplip. Eu também tinha nessa época ainda os conselhos do pastor Wilton Quadros Cordeiro, mesmo como secretário da convenção. Eu me encontrava com ele periodicamente para ouvi-lo, né? Receber os bons conselhos dele. E o que acontece? Chegou um momento em que eu estava direcionando as reuniões da igreja e aquele pinguinho de gente, né? A reunião que eu considero mais importante, que é a reunião de oração, era a mais fraca de todas. Era às sextas-feiras, lá na Joaquim de Figueiredo,
naquele lugar que nós chamamos de cenáculo. O templo estava ainda inacabado, decadente, muito decadente, inacabado, porque havia uma pregação muito em voga nas igrejas, na época, que não dava mais tempo para construir o templo, nem para gastar com cimento, com tijolo, né? Porque Jesus estava chegando, então todo o dinheiro que era arrecadado devia ser investido em missões para alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus. Um propósito maravilhoso, né? Mas só que aquele templo ali inacabado era até um mau testemunho, tinha um murão. Não sei se alguém aqui se lembra do tempo que tinha um muro bem alto, né? Ali tapando a fachada do templo da Joaquim de Figueiredo. Era um muro grande, muro alto, grosso, forte. E era todo sem reboco, só tinha reboco por dentro, mas não tinha pintura, né? Tudo inacabado. E o prédio de trás também estava inacabado, não tinha nem a laje, não bateram o cimento na laje, estava vazando água para tudo quando chovia lá dentro, com o risco até de despencar, né? E eu lá, orando, né? Pedindo a Deus a direção, sabedoria. Aí eu fiz um propósito, né? Mesmo sem poder jejuar muito, porque eu continuava fraco, né? De fazer caminhada de oração e fé pelas ruas do Barreiro, né? Demarcando território, baseado no texto de Josué 1:3, que Deus falou para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E então, cada dia eu caminhava uma rua, peguei o mapa do Barreiro, na época não era o Barreiro que é hoje, né? Eram poucas casas, imagine, né? Mais de 50 anos atrás, que era o Barreiro, né? Quando eu cheguei aqui. Então imagine. Então eu pegava aquela rua e passava andando e subia e depois descia pela mesma rua, confirmando a oração. Senhor, quebra toda a resistência, toda a barreira que tem aqui, nos dá pessoas convertidas aqui, porque a maioria dos membros não eram convertidos do Barreiro, era de outros bairros, né? Dos poucos que restaram, eram de outros bairros. E eu fazia essa caminhada todo dia, diariamente, menos no domingo e no sábado, mas de segunda a sexta eu fazia jejuando. Eu jejuava até 10 horas da manhã, porque eu tinha que tomar remédio, não podia ficar sem tomar remédio, e o remédio era muito forte, né? E nesta jornada minha de oração, caminhada de oração pelas ruas do Barreiro, né? Eu tive a ideia de criar o culto de poder na sexta-feira, lá no cenáculo da Joaquim de Figueiredo. E vinham uns velhinhos, né, para orar comigo. E o dia que tinha muitos velhinhos, eram 5, 6, né? E eu observava o seguinte, que não podia demorar muito não, que eles começavam a roncar. Eu até falei que era a reunião do poder do ronco, né? Alguns roncavam, chega babavam assim lá. Aquelas orações batistas assim, bem tradicionais, né? E eu lá no meio deles, falei, oh meu Deus, né? Oh Senhor, tem misericórdia, né? Aí, o que acontece? Um dia, me deu uma ideia meio maluca na cabeça. Eu vou mudar esse tipo de reunião. Eu vou cancelar esses hinos compridos aqui, eu cantar uns corinhos de fogo, né? Fé mais fé, amor mais amor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Fiz uma coletânea dos hinos de fogo, de renovação espiritual, de pentecostal, né? Falei, nós vamos cantar isso aí. Falei, não vou pregar também não, vou só ler um texto bíblico, e, né, nós vamos fazer oração, orar um pelos outros. Aí cheguei lá, nós estávamos com 5 velhinhos naquela noite, né? Me lembro como hoje, né? Eu falei, irmãos, hoje, ó, Deus colocou no meu coração fazer um culto diferente. Não vai ter pregação, não vamos cantar hino do cantor cristão, vamos cantar só corinho de fogo aqui. Não tinha levita, não tinha ninguém, não tinha nada disso para tocar, para cantar. Era nas palmas mesmo e só com a voz, a capela mesmo, né? E aí, eu quero que vocês cantem comigo, vamos ficar de pé, todo mundo aí, para ninguém cochilar, ninguém dormir, vamos lá. E pá, 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 aí lê um texto, né?
o texto lá do livro de Levítico, né? E o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O sacerdote tem que trazer lenha para o altar. E a lenha é a oração, meus irmãos. Vamos lá, vamos e pregamos tudo mais. Falei, ó, agora é o seguinte, vocês vão vir aqui para frente, vamos fazer uma roda. Me lembro como hoje, tá? E ao invés de ter pregação, nós vamos, cada um vai dizer qual é o problema que você tem. Se não quiser falar, não tem problema não, fala só para Deus. Qual é o problema? O que te impede de ser frutífero, de ganhar vidas para Jesus, de ajudar a igreja a crescer, a gente poder ver aqui um mover de Deus diferente, né? Qual é o problema? Vai contar os problemas e nós vamos falar para Deus. Aí, e um vai orar pelo outro, mesmo se a pessoa não falar qual é o problema, o Senhor conhece e, né? E abençoa o teu filho, resolve o problema. Pá. Eu falei, olha irmãos, tem um detalhe aqui, vou falar uma coisa louca para vocês aqui, mas é louca até para mim também, mas eu vou falar, Deus está mandando falar, eu vou falar. Né? Vão acontecer 3 coisas aqui, ó. Né? Primeira delas, alguns aqui que colocaram o problema vai piorar, mesmo depois da oração. Eu vou explicar por quê, porque esse é problema provocado por demônios, né? E quando você começa a orar, você cutuca ele fica nervoso, e aí ele tenta fazer a coisa piorar para você até desistir de orar, né? Segunda razão, o problema não vai acontecer nada. Significa que nós oramos sem fé. A oração não passou do teto. Quando a gente ora e não acontece nada, é porque a gente orou sem fé. A gente mesmo não está acreditando que vai acontecer nada, então já não subiu, a oração não subiu. E terceiro, né, vai começar a acontecer alguma coisa para melhor. É que a oração subiu, chegou no trono de Deus e, né, a solução já começou a vir. Pode ser que alguém recebeu a bênção já completa, começou a receber, já tem notícia que a bênção está chegando. Uma coisa assim louca, eu não li em lugar nenhum, foi bem na minha cabeça, eu falei, eu vou falar essas coisas loucas aqui. Não me julguem não, falei com ele, não julguem não, mas isso aqui é uma coisa louca, tá? Estou falando aí, pensa aí, vocês veem. E na próxima sexta-feira, cada um vai convidar mais uma pessoa, pelo menos, para vir, e vai contar o que aconteceu. Se não aconteceu nada, se piorou, e nós vamos juntos repreender, exercitar a fé. Bom, foi ali que começou, gente, a centelha do avivamento conosco. Reacender a centelha. Tem hora que a gente tem que fazer umas coisas meio loucas, mas louca, assim, não é no sentido negativo, não. Louca é fora do usual, né? Quebrando rotinas. Porque se ficar só mantendo aquela rotininha, aquilo ali não vai trazer resultado nenhum. É aquele pensamento que dizem que é de Einstein, né? Ele diz que loucura é a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Definição de loucura de Einstein. Então, tem hora que a gente tem que fazer umas loucuras mesmo, né? Umas coisas, uma loucura que não é essa loucura que ele falou, né? E foi isso que aconteceu. Eu falei, e vamos jejuar na sexta-feira também, pelo menos até 10 horas da manhã, igual eu que tomo remédio, né? E eu estou orando pela minha saúde. Vocês orem também para eu poder melhorar. E vamos crer que Deus vai abrir os céus. Citei o pensamento da Rosalie, né? Que um milagre vale por 1000 sermões. E vamos crer que Deus vai fazer isso. Ela é a fundadora da igreja, mulher de Deus. E eles ouviram com atenção, alguns assim meio assustados, desconfiados, né? Mas tudo bem, mineiro é assim mesmo, né? Então, o que acontece? Na outra sexta, sabe quantas pessoas tinha? Nunca tinha chegado a esse número de pessoas. Tinha 11 pessoas. Eles convidaram, tá? E aí, alguns falaram, olha, piorou. Então vamos expulsar o demônio, vamos junto aqui repreender o demônio, que for obra de Satanás aí, vai ter que sair da vida. E o outro falou, não aconteceu nada, então vamos orar para Deus tirar o congelador da sua fé. Você está com a fé congelada, não exercitou a fé, e a oração vai ter que subir até o trono de Deus, né? E oramos. E aqueles? Teve 2 que deram testemunho, que um tinha recebido a bênção e o outro disse que começou a melhorar. Tem um problema de família lá, que eu me lembro, né? Falei, então agora vamos continuar, hein? Próxima sexta-feira,
né? A sexta do milagre, né? Vamos continuar trazendo convidados, e os convidados que vieram hoje vão trazer convidados. Voltem para trazer convidados. Foi que começou as campanhas. Começou assim esse embrião. Porque não tinha essas igrejas neopentecostais nessa época. Não tinha esse comercialismo terrível que tem por aí de vender as coisas sagradas, vender oração, vender milagre. Não tinha isso. E no meio dos batistas isso era uma coisa, né, nova, né? Não quero dizer que começou comigo, porque tinha outros pastores também começando assim. E eu comecei a ver quem era que estava também buscando essas coisas novas, a busca uma novidade de Deus, mover de Deus. Bom, aí, gente, o que acontece? Na outra sexta, aqui que está, estava assim, ó. E aí um dos diáconos chegou primeiro: olha, o senhor falou que Deus ia fazer milagre, então o senhor se prepara aí. Eu falei: mas o que houve? O senhor vai ver o que está lá. Quando eu desci as escadas assim do cenáculo, tinha uma maca no chão com uma mulher deitada na maca. Eu falei: olha, alguém morreu. Não me falaram que ia morrer. Será que vai virar funeral aqui? Né? Será que vão querer que eu ressuscite aqui? Eu sei de pensamento passa pela cabeça. Era uma mulher que estava há 23 anos possuída por uma legião de demônios. Já tinha se internado na Pinel, ali nesse dos espíritas ali, para tudo quanto é lugar, né? E nada. Olha, gente, foi um negócio muito sério. Estava lá. Aí eu falei: quem crê aqui que Deus faz milagre? Levantaram a mão assim, meia bandeira, né? Tudo assim. Pois é, então os que creem podem vir. Vem aqui para ajudar a orar, vamos fazer um círculo ao redor dessa mulher aqui e Deus vai fazer. Resumindo a história, eu falei: agora os que têm fé, estenda a mão sobre a mulher aí, ela deitada lá, roncando, um ronco esquisito, né? E os parentes dela vieram com ela, né? Trouxeram ela na maca, né? Falei: vamos aqui usar a palavra de autoridade, aqui está na Bíblia. Jesus falou: vos dou autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Falei: Jesus, tem misericórdia de nós, viu? Aqui dentro dizendo: ô Senhor, né? O Senhor nos conhece, né? Mas eu já tinha tido experiências com possessão de maligno, não só lá em Aimorés, mas também lá em Goiânia, né? Então são outras histórias, outros 500, tá? E aí, resultado, eu sabia que era demônio, né? Quando o rapaz for orando, aí ela começou a agitar e torcer lá na cama, rapaz, aquela angústia toda. E, rapaz, vocês precisam de ver. Pena que a gente não tinha gravador, não tinha os recursos que tem hoje, né? Ô, gente, vocês precisam de ver. Uma multidão de vozes saíam de dentro dela. Tudo quanto é tipo de ronco, de urro, de conversa, de xingos. Você precisa coisa terrível. Era uma multidão, era uma legião, estava dentro dela, legião de demônios dentro da mulher. E aquele povo tudo lá assistindo. Devia ter umas 20 pessoas, tá? Era uma multidão, viu? Na sexta-feira, umas 20 pessoas. E aí, resultado, entramos numa batalha ali, eu falei: Senhor Jesus, me ajuda aqui, porque esse aqui eu nunca vi igual, né? Então eu já tinha, cada caso é cada caso, né? Então, resultado, resumindo a história, a batalha foi grande, o culto foi em torno disso, eu lendo o texto bíblico e tudo mais. Aí daqui um pouco, né, eu tive uma inspiração, né, que era para identificar o que era aquilo. Eu falei: eu sei que é legião, e agora você vai dizer que não é o seu nome aqui, né? Sabe como é que era o nome do demônio? Ele falou: 7 encruzilhadas. Eu comando aqui. E esse território, essa casa é minha. Começou a falar. A mulher não falava há muitos anos. Começou a falar, o demônio. Voz grossa. Falei com ele: o sangue de Jesus tem poder. E ele dizia: tem poder, mas comigo aqui não, porque isso aqui é casa, é minha, foi me dado, essa casa é minha, é direito, estou na posse. Rapaz, tudo que eu falava ele contestava. Aí, foi aí que eu fui descobrir que eu já tinha lido alguma coisa, mas prática não tinha, né? Ministério dos Anjos. Falei: olha, vou falar uma coisa. Você está dizendo que é dono, essa coisa toda, mas eu te falo: tem um aqui que é mais do que você. Não é?
eu quero declarar que você vire os seus olhos, abre os seus olhos aqui e veja quem é que está do meu lado. Né? Quando eu falei assim, ele começou a gritar. É o homem de branco, é o homem de branco. Contra esse aí eu não posso. Estou resumindo, tá? A batalha foi grande. E o pessoal, tudo sangue, Jesus tem poder, todo mundo. Aí eu falei, se você não sair, né, eu vou pedir ao Senhor que mande o anjo com a espada de fogo te queimar, te cortar, vai te cortar todinho. Você vai sair daqui todo cortado, despedaçado. Ele disse, contra esse aí que está do teu lado eu não posso. Tá. Segura aí a matéria, que eu estou sempre falando, leva a trinca toda. Não deixa ninguém, porque quem ficar vai ser queimado. Rapaz, mas deu um urro, deu um grito. Eu ainda está aqui, ó, na minha audição, um grito. Um grito estridente, de levantar defunto. Tá? E o resultado é que a mulher do meu filho morreu. E agora? O senhor falou comigo, né? Segura na mão dela, levanta aí. E meu nome. Eu peguei os 2 braços dela, levantei, falei, em nome de Jesus, fiquei de pé. A mulher não andava, 23 anos sem andar, rapaz. Começou a andar. Seca, era um cadáver. Você precisa ver. Curioso. Esse milagre foi o marco inicial para o avivamento que começou, de salvação, de conversão, de libertação, de curas, milagres e milagres, coisas extraordinárias Deus fez. Na semana seguinte, eu falei para ela voltar, né? O pessoal trazê-la de volta, para ela dar o testemunho. Quando eu cheguei, uma mulher já toda vestida, bem vestida, veio me cumprimentar. Era ela, completamente curada, liberta pelo poder do Senhor. Sabe quem era que ela se tornou? Batizei ela. Ela se casou com o zelador da igreja, né? Que tinha ficado viúvo. O pastor, o irmão João, né? Que era o esposo da irmã Abigail, né? Naquela lista de mulheres que Deus colocou no meu caminho, ela foi que me acolheu aqui no início da igreja, tá? Era a mulher de intercessão, uma profetisa fantástica, uma mulher de intercessão. Foi uma perca muito grande a morte da irmã Abigail, viu? E mais adiante, o seu João ficou viúvo, não foi imediato, tá? E casou com essa moça, entende? Chamada Lia. E ela ficou conhecida, o testemunho dela ficou conhecido aí para todo quanto é lado, da mudança e do milagre dela. Esse foi um dos milagres marcantes no nosso ministério aqui. É a questão da fé, né? Porque não é mérito humano, mas é consagração, vida no altar, jejum e oração, né? E o céu se abre e a bênção vem. E eu espero que esse novo tempo que Deus prometeu um novo tempo para a nossa igreja aqui, viu? Deus prometeu. E eu espero que a liderança nova que está assumindo aqui a nossa sede possa realmente encarnar esse caminhar com Deus para ver os céus se abrirem de forma abundante, né? E eu espero estar vivo para estar acompanhando e participando deste tempo de derramar da chuva serôdia do Senhor. Na nossa própria igreja aqui, né, na Igreja Batista em Barreiro, né, que era o nome, ali na Memorial, na Joaquim de Figueiredo, eu frequentava a igreja lá e conheci o Edmar, e eu tratava de pastor Edmar, né, quando eu cheguei ele era seminarista, né, e a gente quase que não conversava, só cumprimentava, né? A paz do Senhor, tal. E daí, quando ele formou o seminário, eu estava lá, eu assim, falei, pastor, né? Então, eu falava, pastor Edmar, o senhor, ele perguntava,
tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? Tal, porque era uma autoridade, né? Para mim, ele era uma autoridade só. Na época eram 4 pastores que tinham na igreja, só 4, ele era o único solteiro, né? E daí nós começamos o apóstolo um dia, o apóstolo chegou, foi no casamento, né? O apóstolo chegou, de repente, perto de nós, falou, focinha, né? E falou, Dodora, isso aqui é demais, isso aqui é a Dodora. E falou, nós já nos conhecíamos, né? Aí eu falei, ai meu Deus, o que o apóstolo tá? Né? Essa aqui falou, e tô indo. Então, foi aí, e ele ia viajar no outro dia, né? Ele ia para Brasília para visitar os pais. E daí ele foi, ficou uma semana, né, velho? Ficou uma semana lá, mandou cartãozinho para mim, né? Brincando, né? Para quebrar o gelo, lá no dia que o apóstolo chamou, falou comigo e com ele. Aí ele falou, mãe, eu estou indo para Brasília, você quer ir comigo e tal, né? Mas foi por aí. Quando ele voltou de Brasília, daí uns dias ele falou que era para orar, né, bem? Falou, vamos orar. Ele falou, fez a proposta do namoro e tal, e falou, vamos orar. E o dia da resposta seria o dia do aniversário dele, né? Foi assim. E nós oramos. Eu orei com muita seriedade, ele também, né? Mas eu orei com muita seriedade porque, para mim, casar com pastor, e já era um líder na igreja, né? Eu falei, é um desafio muito grande, era algo que não estava nos meus planos. Eu falei, eu quero estar, trabalhar na igreja, mas sem nenhum envolvimento com liderança nenhuma, né? E daí, quando nós começamos a namorar, eu pensava só assim, oh Deus, eu não quero, se eu não puder ajudar, eu não quero atrapalhar. Eu pensava, eu vou ficar na minha, no meu cantinho, eu não quero atrapalhar. Eu vou ser a esposa do pastor, né? Mas daí ainda bem. O tempo passou, né? E a gente viu que havia uma paz, né? E havia uma interação. E claro, todo casamento tem os opostos, né? Então, só esse detalhe, né? A Dodora, minha esposa, já há 43 anos, ela é totalmente diferente de mim, né? Mas houve respeito, interação, muito diálogo e foi se harmonizando nosso relacionamento, nosso trabalho de criação das filhas e também na obra e no ministério, né? Agora uma coisa que eu interfiro, tá vendo? Agora uma coisa. Antes, no nosso casamento, eu percebi o seguinte, que não foi só nosso, era um casamento que a igreja toda participou. Tanto é que chegaram as irmãs da União Feminina, nós vamos enfeitar a igreja. Eu falei, pode enfeitar. Eu falei, pode enfeitar. Eu falei, esse casamento não é só meu com ele, é um casamento da igreja, a igreja muito envolvida. Aí nós tivemos as irmãs enfeitaram a igreja só de música. Nós tivemos o coral, cantou 3 músicas, o conjunto Louvor que Liberta fez um uniforme novo e cantou 2 músicas. O conjunto Cantares, os jovens, cantou. O pastor Hamilton falou a poesia Jesus, Alegria dos Homens, isso no casamento. A Elci cantou
cantou uma canção, a Vera e a Ana Lúcia fizeram um dueto. Então, o casamento, assim, e lotada a igreja, porque foi na Shalom ali, né, na Joaquim de Figueiredo, no Memorial. Então, a igreja ficou lotada e muita participação. Os 4 pastores, que eram os pastores oficiais, né, participaram. E foi uma festa, assim, da igreja. A minha sogra, o apóstolo pediu para ela fazer uma oração. Ela orou em línguas, rodou. Minha mãe, ela era Dona Diva, né? Espírito. Ela era fogo puro. Aí ela orou tal, e tinha muita gente, né? Muitas pessoas que não eram convertidas, mas todo mundo assim ficou encantado. Foi muito ungido o casamento. Demorou muito, eu tive que sentar. Tinha que ter filmado. Eu tive que... Eu cheguei, teve uma hora que eu olhei para o apóstolo e falei, estou passando mal. Aí o pessoal do coral, que estava assim, estava do lado, né, ouviu, uma pessoa do coral entendeu. Aí eles trouxeram a cadeira, Edmar ficou em pé e eu sentada. Muito engraçado, né? Aí eu sentada durante o casamento, já tinha passado uma série de coisas. Saímos correndo, que a gente ia viajar, né? Ia pegar o ônibus na rodoviária, íamos lá para Praia do Morro, né? Em Guarapari. Aí já chegamos em cima da hora, mas foi assim, foi muito bom e foi uma festa da igreja. E logo no início Deus nos mostrou isso, sabe? Que não seria uma coisa só nossa, que a igreja toda queria participar. Então todos que falaram, pode cantar, pode, porque todos queriam celebrar, principalmente por causa dele. Porque eu tinha pouco tempo que eu estava na igreja, né? Eu converti em 78, o casamento foi em 81, né? Nós casamos dia 1º de agosto de 81. De 1981. Então, eu percebia que o carinho que a igreja tinha com ele, que, assim, eles se preocupavam com ele, né? Preocupava se eu seria uma esposa, porque... pouco tempo de convertida, não havia aquela confiança, aquele conhecimento, né, comigo, mas aí deu tudo certo, foi muito bom, né, que a igreja se alegrou depois, graças a Deus. Já estes 49 anos e 3 meses trabalhando e liderando os desafios que me foram colocados com muita consciência e responsabilidade, em diversos campos, né? Eu tenho na minha mente aqui vários que eu liderei, o apóstolo J. Moura, que antigamente chamado Josbel de Moura Rocha, pastor, sempre me desafiava e me incentivava e me treinou para assumir várias funções na comunidade. Exemplo, eu, além de liderar como obreiro titular de campos como Santana dos Montes, já liderei Milionários, Santa Helena, já liderei Bairro Industrial, Teixeira Dias, já liderei Boa Esperança, o centro da cidade, ali em Belo Horizonte, durante 8 anos, junto com o apóstolo, claro. E liderei também o trabalho atual, que é do Olaria, já praticamente foi em 2 tempos, já 16 anos, 8 anos agora e 8 anos anterior. Estes são alguns, antes da gente receber o chamado e ir para os Estados Unidos, que foi um tempo agradável e bom. Mas então, resumindo, a gente também exercia o ministério do ensino. Eu lecionei, inclusive,
no seminário que eu formei. Me formei em 1978, estudei de 75 a 78, e o meu professor foi o apóstolo Atamoura, de várias disciplinas, inclusive chamado História dos Avivamentos. E a gente, por graça de Deus, foi um aluno que tirava uma nota boa e que sempre era responsável, então ele passou a cadeira do ensino lá no seminário, por razões justas dele, para que eu lecionasse. Eu fiquei ali 7 anos lecionando no mesmo seminário que eu formei, isso nos anos de 80 e pouco. Então, em resumo, foi um trabalho abençoado, conciliador, e que a gente viu frutos e edificação. E muitos desafios, né? Não foram fáceis esses desafios. Principalmente no meu caso, né? Eu cheguei na igreja em 1978, no ano que ele estava formando o seminário, né? Foi que eu me converti. E daí, bem depois que eu vim fazer a faculdade teológica, né? Fiz aqui na Shalom, foi excelente, né? Era uma faculdade muito conceituada, e depois também, por um tempo, eu fiquei como diretora da faculdade e lecionei também, mas tudo assim, com muito trabalho, muito estudo. Para mim não era fácil nada daquilo, sempre foi um desafio, mas o apóstolo sempre nos desafiou. Às vezes eu pensava, Deus, como assim, né? Mas ele desafiava e Deus nos honrou, né? Quando a gente busca, né? Busca aprender. Eu sempre, quando eu tinha dúvidas, eu consultava o meu esposo, o bispo Edmar, né? E Deus foi abençoando e tem dado certo. Apesar das lutas, tem dado certo. No caso, eu e minha esposa, a gente começou um trabalho no decorrer do tempo. A gente fazia um trabalho lá no Santa Margarida e um ali no Santa Helena. E a gente era obreiro. E aí eu cantava e meu marido pregava. E foram tempos assim muito bons, mas aquela questão, tudo vai mudando, a questão do emprego, disso e daquilo, eu acho que não é nem questão de chamado, porque chamado todos nós somos, né? Para viver a palavra de Deus, para pregar. E assim, mas foi um pouco tempo que a gente assim pôde continuar. Depois eu até nem lembro assim como que... Teve uma vez, nesse do Santa Helena, tinha uma senhora com uma criança, e meu marido, foi na hora do louvor ainda, eu estava cantando e essa senhora estava com uma menininha e ela estava possessa, ninguém sabia. Ela começou a fazer umas coisas assim, a criança ia cair. Aí meu marido falou, gente, alguém pega a criança. Aí pegou e ela começou, aí nós fomos orar para expulsar. Eu não sabia disso, eu fui de olho fechado, eu repreendendo de olho fechado e tal. Graças a Deus, o Senhor agiu ali através das vidas e ela foi liberta. Aí viemos embora. 3 dias eu fiquei com muita dor no corpo, mas muita dor no corpo. Aí em conversa, porque aqui havia o pastor Hamilton, que era o pastor da poesia, ele falava muito bem, tinha uma voz linda, ele falava as poesias e tinha o pessoal todo que participava do louvor, e até tinha um Mário Guimarães que criou, né, os juniores,
ele criou o conjunto Louvor que Liberta. Então, aí todo mundo pode falar, era uma igreja muito festiva nesse sentido, de música, de tudo e tal. Aí eu fui conversar com o pastor, ele estava aqui, eu falei, nossa, pastor, eu estou com tanta dor no corpo, desde anteontem que a gente foi orar no Santa Helena, tinha uma senhora possessa. Ele falou, você olhou como? Orou como? Eu falei assim, eu fechei o olho. Ele falou, não pode, você tem que ver, você não sabe a reação do inimigo, né? Então você tem que olhar, não pode expulsar de olho fechado. Aí ele orou por mim também e tal, e graças a Deus, mais um aprendizado, né? Aí foram criando, tinha várias congregações, Jardim Industrial, foram criando várias congregações, várias capelas, né? E sempre eles se reuniam aqui também para as festividades, né? Mas tinha na escola dominical, a escola dominical era cheia, não é, Ana Lúcia? Era cheia, todos os bancos cheios, e o pessoal participava e tal. E eu acho que isso fez, sabe? Tanto que agora que a gente deu uma saída daqui, quando a gente retornou, muitos dos antigos ainda permanecem. Achei interessante. E o evangelho, o alimento que a gente recebeu aqui, foi tão bom que nos sustentou no período que a gente não esteve aqui. É que eu estudei no Instituto de Educação Shalom, que era aqui, onde agora é o Bem Que Tem. O supermercado. E era ali, e eu estudei lá no segundo período, com a tia Tânia. Mas na minha época, o Recanto Feliz, acho que foi antes desse. Eu vou ter que dar um toque no Recanto Feliz. De Educação Shalom. Foi. Maria José Vasconcelos. E aí eu estudei o segundo período lá e o pré. Hoje em dia não existe mais pré, né? Agora já vai pro primeiro ano. Mas o pré também foi lá. E com a tia Vânia. Então, era muito gostoso, porque tinha, né? A gente aprendia as questões seculares que tinha que aprender, né? O português, a matemática, escrever o nome, ler. E tinha também a parte confessional, né? Da escola. Então, eu gostei muito. Eu acho que eu sempre, até o segundo ensino médio, eu acho que todas as escolas que eu estudei foram escolas cristãs. Então, isso foi muito bom. Tem uma coisa também que a gente pode lembrar. Tinha muitos seminaristas na igreja na época. Então, assim, por isso que as capelas eram muitas, mas, assim, todo mundo trabalhava. Então, assim, o trabalho cresceu assustadoramente, graças a Deus. E aí começou também o seminário na igreja. Eu fui professora, eu dei aula de ética cristã, de geografia bíblica e de moral e cívica também, né, aqui. E fui uma professora até razoável, porque eu não tenho dom de lecionar, não. Eu gosto mais de escrever, o dom de lecionar é com a Bela. Mas, assim, eu tenho muitos alunos que hoje são pastores. Foram meus alunos, eles lembram ainda da época que eu dei aula, porque assim, eu levava muito a sério, então assim, eu pesquisava muito, eu fazia muito questão de frisar, né, o que era certo e o que era errado. E tem frutos desse trabalho, então assim, eu fico muito feliz de lembrar. Às vezes eu encontro com alguém e falo, professora, você não lembra de mim? Eu falo, eu lembro, mas não esqueci seu nome e tal. Aí ele me fala o nome, ele é pastor na igreja tal. Então assim, era uma igreja de muita criatividade e profundidade cristã. Então, assim, a igreja revolucionou o bairro, eu creio que foi assim. Então, assim, Deus usou muito o pastor Josibel na época, né? Ele era magrinho, serelepe, né? De formação de líderes, né? E ele realmente revolucionou a coisa, porque ele é muito capaz. Então, assim, foi um tempo muito bom e eu dou muito graças a Deus a ele. Então, assim, foi um tempo de bênção quando ele... Essa questão, inclusive, se falar de emancipação, tanto das capelas e tudo,
igual a Ana Lúcia comentou, o pastor era muito dinâmico, tinha muitas ideias, inclusive assim, alguns pastores vinham pegar ideias com ele e tal, e ele teve essa questão dele, esse seminário, que eu também dei aula aqui, totalmente diferente do que eu sou professora. Eu sou de história e dava aula de português, mas eu também me aprimorava muito, eu gostava e tal. E ele fundou uma escola infantil chamada Recanto Feliz. Ela funcionou onde era a casa pastoral. Aqui, ó, esse pedaço, pega essas 2 casas ali na frente. Era quase de frente mesmo aqui. E era onde ele morava, né, antes. E aí ele fundou essa escola infantil. Aí ficou naquela. Como eu era professora, aí me convidaram, né, o pastor me convidou para eu pegar a direção da escola. Eu falei, gente, eu sempre tive um certo receio para iniciar as coisas. Eu falei, eu sou professora, mas nunca estive numa direção de nada. Aí eu fiquei com medo, mas quem capacita é Deus. Eu falei, então tá, vou assumir. Aí foram anos maravilhosos. A Dodora, né, do pastor Edmar, trabalhava lá conosco também. Tinha umas professoras, algumas não eram cristãs, mas elas tinham uma vida, sabe, muito bacana. Então elas eram, a gente não pode rotular pessoas, né? Mas elas faziam um trabalho muito bom também. Os meninos gostavam muito e foi um período maravilhoso. Igual a Ana Lúcia falou, muitos desses alunos, né, dessa escola, eles também hoje, eles conservam os caminhos do Senhor. Sempre a gente encontra com alguém, que saudade daquela época e tal, mas foi um trabalho também, sabe, evangelístico. Então foi muito bom, minha família estudou aqui, meus sobrinhos e tal, e foi ótimo mesmo. Graças a Deus, eu estava grávida e eu não posso deixar de falar, gente, entre tantas pessoas que a gente até falha de não citar todos os nomes, mas eu vou falar da que me marcou, foi a irmã Abigail mesmo. Ela me ajudava, ela limpava lá em cima, que era onde hoje o seminário, e toda tarde, 6 horas, a gente orava. Estava limpando, eu ficava aí, e aí, inclusive, eu tive a oportunidade de ensiná-la a ler a Bíblia. Que ela falava, Vera, irmã Vera, eu fico com uma vergonha, porque eu não sei muito, às vezes eu quero ler lá e tudo, aí a gente ainda tinha um tempinho para treinar um pouco, assim, e os elos eram muito bons, sabe? Mas a gente tinha mais tempo, sabe? Então, assim, o trabalho expandiu em todas as áreas, tanto nas capelas, quanto no Recanto Feliz, quanto no seminário aqui também. Sabe? Então, assim, Deus preocupou da gente ter uma sequência no nosso crescimento, em todas as áreas. Então, foi muito maravilhoso. Eu não vivo de saudosismo, porque o amor por Jesus, ele deve ser cada dia renovado, né? Então, mas eu falo assim, das conquistas, das situações, né, que aconteceram, a gente tem só carinho para guardar. Eu cheguei na Comunidade Batista Shalom em 1977, me tornei membro da Congregação da Shalom em Itaúna, no tempo do pastor Hamilton. Em 79, eu vim para Belo Horizonte e ser seminarista da Comunidade Batista Shalom na sede, junto com o apóstolo Tamura. 4 anos de seminário, eu estive auxiliando o apóstolo na sede e algumas congregações na época. E depois que eu me formei em 1982 no Seminário Teológico Evangelho do Brasil, o STEB, fui consagrado ao ministério como pastor em 1984. E aí prossegui por até hoje, contando direto, 45 anos. Eu participei, era o CTS, né? Centro Teológico Shalom, depois veio a FATS, né? A Faculdade Teológica Shalom. E lecionei durante 34 anos, fui professor de teologia na Faculdade de Teologia Shalom.
A experiência profunda com Deus, ela se tornou mais realidade caminhando com a Shalom nas vigílias, nas orações, nos estudos da palavra, no aprofundamento teológico. Isso trouxe muitas experiências maravilhosas em minha vida aqui na Shalom. Muito aprendizado, muita bênção. Aprendi muito também com o apóstolo Tamora, que foi também meu professor. E trabalhei com ele durante esse período todo como secretário, né? E auxiliar, pastor auxiliar. Eu creio que o crescimento da Igreja Shalom foi impulsionado pela busca do poder do Espírito Santo, pela busca do reino de Deus, dos compromissos com a mensagem do reino. Eu creio que também com o ministério do apóstolo J. Moura, que ele é um grande homem de Deus na área de organização, na área de visão. Então, o apóstolo Tamora sempre incentivou o crescimento. Quando eu cheguei, tinha 12 congregações. E hoje, atualmente, eu creio que tem mais de 60 igrejas. Quando eu cheguei, o pastor era o pastor Josibel. E um pastor jovem, né? Pastoreava com muita garra, muita força. A juventude sempre foi muito abraçada pelo apóstolo. E quando eu retornei, né, em 2007, já eram outros tempos, uma igreja mais diferente. E eu pude, juntamente com as minhas filhas, a Bárbara e a Fernanda, nos aproximarmos já do agora apóstolo J. Moura. Nós tínhamos aqui o Mafetés, que era um grupo de jovens, né, que se encontrava toda sexta-feira à noite, depois das faculdades. Nessa época as meninas já estavam na faculdade, né, a Bárbara. Então eu pude participar com elas desse Mafetés, desse encontro com o apóstolo J. Moura. E foi uma fase muito boa, uma juventude muito alegre, muito viva, muito vibrante. E fomos caminhando, né, juntamente com a juventude. E essa fase muito boa, porque os pais, né, que eu conhecia na época para trás, assim, já todo mundo com filhos, com adolescentes, então era uma fase muito boa. Foi passando o tempo, né, nós com muita sede de viver, né, de fazer a vontade de Deus, e fomos nos encaixando na igreja. A Fernanda no grupo de dança, a Bárbara no louvor, eu no grupo das mulheres, sempre apoiada pela minha irmã. E foi aí que, no passar do tempo, eu acabei me aproximando e conhecendo mais de perto o apóstolo J. Moura. Sem pretensão nenhuma, ele de um lado, eu do outro, nós dois com nossas feridas, nossas dificuldades, né? Saindo de relacionamentos, e fomos nos conhecendo, conversando, nos conhecendo, quando realmente nós vimos que a gente precisava estar orando a Deus, porque ali podia nascer um relacionamento, né? Tivemos alguma ajudinha, alguns já sabem da história, né? Tivemos algumas pessoas que acreditaram em nós e viram ali também a possibilidade. Então fomos orar e Deus confirmou tanto no meu coração quanto no coração dele, e nós começamos, né? A gente gosta muito de falar que não tínhamos tempo de namoro, porque ele com tantas atividades na igreja, e com pouco tempo que a gente tinha, nós fomos nos conhecendo. E eu pude ver, né, o homem maravilhoso, um homem família que ele era. E tanto ele quanto eu tínhamos condições, né, para estarmos juntos. A principal condição é que nós caminharíamos juntos, né, na obra do Senhor, porque não teria como ele continuar
fazendo a obra do Senhor se não tivesse uma esposa que andaria junto. E eu, de modo algum, né, poderia ser uma pedra de tropeço. Então, conversamos a esse respeito e a segunda condição, né, que nós tínhamos era das minhas filhas, né, que eu não me separaria delas e eu tinha que ter o homem que Deus traria para mim. Eu pedia sempre a ele que tinha que ser um homem que também aceitasse, né, e amasse minhas filhas e me ajudasse a terminar de criá-las. E a gente foi vendo ao longo do tempo que ele era essa pessoa, como é até hoje, né? E namoramos pouco tempo, nos conhecemos, né? Trabalhamos juntos, como até hoje trabalhamos juntos na obra do Senhor. E no dia do nosso casamento foi, né, eu gosto muito de contar isso, como que aconteceu, porque apesar de eu já era mais madura, eu já estava com 39 anos, com 47 anos, e ele também mais maduro, mas a gente fez tudo da forma que tem que ser feita, né? Ele quis conversar com meus pais, né? Pedir minha mão em casamento, ele conversou com as nossas filhas. Eu falo nossas filhas porque hoje são nossas filhas. Ele não tomou o lugar do pai, mas ele é, né, aquele que está comigo, que me ajudou a terminar de criá-las. Então, nós conversamos tudo isso e ele pedindo meu pai também abençoou. Ele pediu a minha avó, que é essa que me ensinou a palavra do Senhor, né, a vovó Alda. E todos eles muito felizes, né? E chegamos no grande dia do casamento e hoje, esse mês que vem, né, mês de julho, nós já vamos completar 9 anos. E o que eu tenho a dizer, né, o tempo todo, ele é o marido completo, né? Ele é o meu ajudador, o meu companheiro, o meu mentor espiritual. E eu falo que todo o tempo que eu vivi na igreja, que eu conheci de Jesus desde a minha infância, minha adolescência, o que eu vi mesmo me aprofundar, né, no conhecimento da palavra de Deus, ele foi com o meu esposo. Ele me ensinou, ele me fez apaixonar por Jesus, porque ele é um apaixonado por Jesus, né, pela obra do Senhor. Então ele me ensinou tudo o que eu sei hoje, minha caminhada. Ele é aquele que me impulsionou, que me fez acreditar que eu podia sempre mais um pouquinho, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus e dizer, né, do grande homem do Senhor, do grande servo de Deus que ele é. E nós podemos hoje, né, criar a nossa família e receber, né, de presente de Deus esse ano, nosso netinho, final do ano passado, em novembro, ganhamos, mas a família tem crescido, né? Chegou o meu genro, chegou o nosso neto, então nós só temos que louvar ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito, né? E pelo grande homem que ama a Jesus em primeiro lugar, ama a família e ama o ministério. Né, o ministério Shalom é apóstolo J. Moura. Falando um pouquinho também, né, a respeito de quando nós nos casamos, eu disse a ele, olha, eu vou ser esposa de um apóstolo, mas eu não sou pastora, tá? Eu não tenho este dom. Aí eu sempre falava com ele, ele falou assim, não, se eu estivesse buscando uma pastora, era diferente, eu estou buscando uma esposa. Mas não tem como separar, né? Não tem como acompanhar um homem, né, que tem um ministério tão amplo, não só de pastor, mas de apóstolo, que pastoreia pastores. Não tem como. Eu me enganei, né, de achar que eu ia continuar sendo uma dona de casa, uma esposa somente, e como deixar ele sozinho. Então, assim, o desafio maior meu foi acompanhar o apóstolo J. Moura.
Eu não queria, por um tempo, eu só acompanhava e eu comecei a me sentir inútil. Assim, só acompanhar é uma figura, né, decorativa, e ele sempre me dizendo, né, que ele não casou para ter uma pastora, mas que se eu quisesse, né, estudar e me capacitar, que ele estaria ali para me apoiar. E assim foi acontecendo, cresceu, começou a nascer, né, a vontade de ser mais um pouco, e eu comecei a estudar aqui mesmo na Faculdade Teológica, na FAS. Eu comecei a fazer o curso de teologia e era bem difícil. Eu comecei esse curso um pouco antes do casamento, mas só mesmo para conhecimento, só para saber um pouco mais. Mas depois do casamento eu me entrei de cabeça mesmo. Foi quando eu vi, eu falei assim, não, isso aí é para valer. Então terminei meu curso, mas antes mesmo de terminar o curso, ele sempre me colocando para cima, né? Ele sempre foi um incentivador das mulheres aqui na Shalom. Só para dizer um pouquinho, a Shalom foi a primeira igreja que consagrou uma mulher a pastora, que é a nossa querida Bispa Sandra. Então esse apoio para as mulheres sempre foi muito, muito forte com o apóstolo J. Moura, e não seria diferente comigo, né? Então, de repente, eu me vi já envolvida e liderando mulheres. Aqui na nossa CBSI sede, né, antes memorial, quando nós começamos, ele só falou comigo, olha, por que você não começa um trabalho com as mulheres? Eu falei, eu não me sinto capaz. Ele falou, não, começa orando, começa com um grupo de oração. E assim eu fiz, né? Marquei um grupo de oração e fiquei muito surpresa. Na primeira reunião vieram muitas mulheres e começamos. No segundo encontro também de oração, no terceiro eu falei assim, não, a gente tem que fazer algo mais. E aí nasceu uma líder de mulheres, né? Nosso grupo de mulheres era 50 mulheres, depois 70 mulheres, e nasceu o Chá das Mulheres. Então eu fiquei durante 7 anos liderando as mulheres aqui na CBS sede, e é um grande trabalho, é um ministério lindo, porque mulher cuidar de mulher não é fácil não. Mas quando a gente está debaixo de liderança, né, debaixo de obediência, Deus nos abençoa. E não trabalhei sozinha, nós tínhamos uma equipe, né, de trabalho, uma equipe de mulheres engajadas, e foi um tempo muito feliz. Um tempo assim que nós víamos os frutos, né, do trabalho. Era um encontro mensal, um Chá das Mulheres mensal, e que a gente pôde conhecer, né, e engajar no ministério. E daí nasceu também a pastora Larissa, né? Comecei com a rede de mulheres, daí a pouco eu continuei os meus estudos, até que fui nomeada pastora, consagrada pastora, e aquela mulher que não conseguia falar em público, com o apoio do apóstolo J. Moura, do meu esposo amado, eu comecei a falar de Jesus. Ele só falava, olha, pregar é falar de Jesus, dá o seu testemunho, conta das bênçãos, conta do que Jesus fez por você, que é por este caminho. A gente não focar o alvo da cabeça de você tentar falar para convencer quem está te ouvindo, mas você mirar o coração. Quando você fala de Jesus, mirando o coração daquela pessoa, o coração das irmãs, você consegue alcançar. Quando você pensa no intelecto, né, na cabeça, no entendimento, aí fica muito, muito vazio, porque a gente não se sente capaz. Então eu vejo que é isso, eu sempre me coloquei nas mãos de Deus, né, para tudo,
eu nunca quis fazer nada de mim sozinha e sempre acho, né, que eu posso fazer melhor. Então, quando você sempre acha que não está tudo bom, que pode melhorar, então vai num crescente, né? A gente vai subindo um degrau de cada vez. E sempre, sempre, sempre incentivada pelo apóstolo J. Moura. E a Shalom, ela é assim, né? Nós tivemos há pouco tempo consagrações e a gente sempre vê mulheres sendo consagradas, mulheres indo para estudar, indo para campo, né? É uma igreja que tem muitas mulheres pastoras, porque o nosso líder, ele acredita no ministério, né? E ele nos incentiva, ele nos impulsiona a sermos melhores.